Não é surpresa para ninguém hoje que as massas de terra sejam realmente capazes de se deslocar e se mover até certo ponto. Você se lembra da Pangeia? Bem, foi um continente que existiu há quase 300 milhões de anos, que se separou na América do Norte, América do Sul, África e Europa. E os humanos não tiveram nada a ver com isso. A Terra simplesmente se separou e se formou nos continentes separados que conhecemos hoje. Foi simplesmente isso. Mas como essas mudanças estão ocorrendo e o que podemos esperar de mudanças tão drásticas? Fique por aqui para aprender mais se você estiver se perguntando como isso pode afetar você. Quase todas as áreas da ciência têm tido pelo menos um mistério que parecia impossível de resolver. Por que a idade do gelo acontece? Por que os pinguins imperadores caminham 80 milhas para o interior no escuro e frio inverno antártico para pôr os seus ovos quando está 40 graus abaixo de zero? Por que o polo magnético norte da Terra está se movendo a mais de 40 milhas por ano em direção à Rússia? Por que os mapas antigos da Antártica mostram características que estão abaixo do gelo, muito antes de o continente ter sido fundado em 1820? Por que nós encontramos mamutes siberianos congelados com plantas, flores e sementes do verão ainda em suas bocas e estômagos? As respostas a esse tipo de perguntas mostram que as extinções em massa e o fim das civilizações têm sido causados por mudanças catastróficas de polo, de forma regular e previsível por dezenas de milhares de anos. Deslocamentos de polos são desastres globais que acontecem quando toda a crosta exterior da Terra se move de uma só vez, como um chocolate em torno de uma cereja sobre camadas de rocha líquida abaixo. Áreas próximas aos polos norte e sul se movem milhares de quilômetros em direção à linha do Equador, o que, é claro, faz com que as calotas de gelo derretam em latitudes mais quentes, enquanto áreas próximas à linha do Equador se afastam dos trópicos e entram em climas mais frios. Alguns lugares que costumavam ser quentes acabam nos polos novos, onde ficam congelados de repente e logo serão cobertos por novas calotas de gelo. À medida que a Terra perto da linha do Equador se move para a protuberância equatorial, ela também afunda abaixo do nível do mar. Ao mesmo tempo, a Terra que antes estava submersa sob a água sobe à superfície pela primeira vez em um longo tempo. Mudanças na latitude e altitude que são grandes o suficiente para serem confundidas com o apocalipse são acompanhadas por terremotos e tsunamis que podem trazer as civilizações da área espacial de volta à Idade da Pedra. A propósito, não é apenas uma ideia maluca. Professores de história, engenheiros elétricos e almirantes navais têm livros escritos sobre mudanças. Albert Einstein escreveu o prefácio de um livro que falava sobre os desequilíbrios de massa. Causam o movimento da crosta terrestre sobre o resto do corpo da Terra. Isto irá mover as regiões polares em direção ao Equador. Sir Isaac Newton disse que um desequilíbrio de massa como este faria com que polos se movessem ao redor do globo, porque a massa sempre tentaria se afastar do centro do seu movimento. Desde então, dezenas de cientistas encontraram evidências de que mudanças de polo já aconteceram antes e vão acontecer novamente. O professor Charles Hapgood foi uma das pessoas mais conhecidas que surgiu com a ideia do deslocamento dos polos. Embora ele tenha escrito vários livros sobre o assunto, incluindo A Mudança da Terra, Mapas dos Antigos Reis do Mar e Caminhos do Polo, ele continuou mudando de ideia e fazendo afirmações que pareciam contraditórias quando se tratava de dizer quão rapidamente uma mudança de polo poderia ser catastrófica. Em Path of the Pole, ele fala sobre o livro de Ernst Deutsch, Polar Wandering in Continental Drift, no qual Deutsch argumenta que deslocamentos de polos acontecem muito lentamente. Então ele fala sobre Deutsch, que encontrou evidências na Escócia de um deslocamento de crosta acontecendo com várias ordens de magnitude, mais rápido do que ele pensava que deveria acontecer, o que ele supôs que poderia ter sido milhares de dezenas de vezes mais rápido. Hapgood escreveu que pelo menos eles poderiam dizer que o polo se moveu da sua velha casa para a nova muito rapidamente. Ele deve ter feito a mudança em um tempo muito mais curto do que um milênio. Hapgood estava cedendo à política e à pressão de colegas acadêmicos que só aceitaram mudanças muito lentas que se encaixavam em seus modelos uniformitários e ignoraram evidências de desastres repentinos. Ou será que ele não estava dizendo a verdade por causa de algo mais sinistro? Em algum momento, Hapgood deixou de ser cuidadoso e começou a assumir riscos. Como ele costumava trabalhar por escritório de serviços estratégicos, que foi professor da CIA, ele deveria ter conhecido melhor. Em 1982, Hapgood escreveu uma carta para When the Sky Fall, coautor Wen Flemeth, um novo livro do qual ele estava trabalhando. Na carta, Hapgood falou sobre como o novo livro teria um material novo e excitante que é muito além do comentário cauteloso dos seus livros anteriores. Ele disse a Flemeth que ele tinha fortes provas de todo um ciclo de civilização, tanto na América quanto na Antártica, o que apontava para altos níveis da ciência. Hapgood poderia ter encontrado provas de que o governo não queria ser tornado público porque ele foi atropelado por um carro e morreu antes que ele pudesse publicar o seu novo trabalho. Se isso foi apenas má sorte ou planejado, não é algo que alguma vez descobriremos.
Mas, surpreendentemente, ele não é o único que acreditou que o deslocamento do polo ocorreu instantaneamente e causou uma destruição maciça. No livro menos conhecido de Chan Thomas, chamado The Adam and Eve Story, o autor explicou suas teorias, uma das quais discutiu a mudança nos polos. O livro original não está disponível, mas a CIA publicou uma versão sanitizada do mesmo. Então você pode imaginar quanto do seu núcleo está realmente faltando. Então, quem era Chan Thomas e por que o livro dele foi tão censurado? Que informações ele poderia conter que a CIA decidiu se envolver? Thomas apresentou evidências de uma mudança nos polos da Terra que cria um cataclismo, e ele acrescentou que essas mudanças de polos são cíclicas. Na verdade, em intervalos quase regulares, algum tipo de desastre natural extermina quase toda a vida humana e nós começamos de novo do zero. Ele acredita que a civilização atual é a sexta civilização avançada a evoluir na Terra e outras podem ter sido ainda mais civilizadas e avançadas do que somos hoje. Mas não é fácil confirmar, porque quanto mais atrás se vai, mais difícil é saber com certeza. Principalmente porque algumas dessas civilizações viveram em continentes que não existem mais. Independentemente disso, para Chan, a situação parecia clara. Ele acredita que o polo vai mudar, mas instantaneamente. E, quando o fizer, a destruição seguirá em seu rastro e obliterará tudo em seu caminho. Não há nenhum aviso, mas apenas um ronco baixo que se acastanhará de ser inaudível em um estrondo bem alto. É quando um terremoto começa, só que não é como qualquer terremoto na história. Na Califórnia, as montanhas tremerão como samambaias em uma brisa, enquanto o Pacífico voltará a se amontoar em uma montanha de água do mar a mais de 2 milhas de altura, após o que todo terremoto ocorrerá para o leste. Esta montanha aquosa seguirá o vento que se move a 1.000 milhas por hora e enterrará Los Angeles e São Francisco como se fosse apenas grãos de areia. A razão de um vento tão violento é que a Terra gira a cerca de 1.000 milhas por hora, mas nós não sentimos porque tudo está girando junto. A Terra, a água, a atmosfera e todos nela. Thomas acredita que quando a mudança de polo acontecer, o ar e a água da Terra continuarão a girar, mas as massas de terra param em muitos lugares. É quando a camada submersa derretida da Terra também irá romper e espalhar um mar de fogo líquido quente e branco. Em uma fração de dia, todos os vestígios de civilização humana terão desaparecido. A fúria irá marchar por 6 dias e no 6º dia, o oceano começará a se estabelecer. A Baía de Bengala, a leste da Índia, estaria agora no Polo Norte, enquanto o Oceano Pacífico, a oeste do Peru, acabaria no Polo Sul. Novas calotas de gelo começariam a formar nas áreas polares recém-formadas. É quando a Groenlândia e a Antártida, que agora estão girando equatorialmente, surgirão com verdejantes folhagens tropicais. Se isso soa como o fim do mundo, mas não é a única mudança que deve preocupar você. Outra mudança nos polos que finalmente estão sendo falados hoje é a mudança magnética. Outra possibilidade com a qual tenhamos que lidar é o problema que vem com o enfraquecimento dos polos magnéticos. E não vai levar 1 milhão de anos, nem mesmo 1000, mas apenas as próximas centenas de anos. Se o campo magnético da Terra enfraquecesse muito, ele poderia colapsar e mudar o campo magnético de norte para sul e de sul para norte. O mundo poderia estar em muitos problemas se isso acontecesse, quer queiramos ou não. É simplesmente natural. O que também é o que torna ainda mais aterrorizante. O fator é que nós podemos estar indo direto para isso. O Dr. Nicolas Tolveny, do Centro Europeu de Pesquisa e Ensino de Geociências Ambientais da Aix-en-Provence, França, explicou que o campo geomagnético tem se enfraquecido nos últimos 3.000 anos, e se ele continuasse a enfraquecer neste ritmo, a humanidade se encontraria em uma situação crítica em menos de 1.000 anos. O Dr. Tolveny é um dos principais responsáveis pelo projeto Edifice, que está em andamento desde 2014. Ele e seus colegas de trabalho têm olhado para a história do campo magnético da Terra, como quando ele mudou de direção no passado e quando ele pode fazê-lo novamente. A principal coisa que faz com que nosso planeta tenha um campo magnético é o fluxo de ferro líquido dentro do seu núcleo. Ele sempre foi parte da Terra, mas a sua polaridade mudou muitas vezes ao longo da história do planeta. Cada vez que ele vira, o que já aconteceu até 100 vezes nos últimos 20 milhões de anos, e pode levar até 1000 anos para terminar, ele deixa a magnetização fossilizada nas rochas da Terra. Usando uma broca para retirar núcleos ou colunas de sedimentos do fundo do mar, que parecem longas palhas e podem descer até 300 metros, podemos olhar para trás no tempo e ver quando estas mudanças aconteceram. Dr. Tolveny
e sua equipe olharam para 2 tipos de elementos e lhes deram mais informações sobre a história do campo magnético da Terra. Para que a polaridade mude, o campo magnético deve enfraquecer em cerca de 90% até um certo nível. Isso pode levar milhares de anos. E durante esse tempo, a falta de escudo magnético em nosso planeta permite que mais partículas de alta energia de outras partes do universo, chamadas de raios cósmicos, nos atinjam. Quando isso acontece, mais e mais átomos em nossa atmosfera, como nitrogênio e oxigênio, são atingidos pelos raios cósmicos. Isso faz com que o carbono 14 e berílio 10, que são chamados de isótopos cosmogênicos, caiam à superfície. Olhando quantos desses isótopos estão nos núcleos, podemos descobrir quando a polaridade mudou. Parece mais simples do que realmente é. Entre 772 mil e 774 mil anos atrás, houve uma mudança. Desde então, o campo quase virou para o outro lado 15 vezes. Isso é chamado de excursão. E acontece quando a força do campo cai muito, mas não alcança o limite que precisa alcançar antes de voltar para cima. Quando o campo começa a enfraquecer e depois fica mais forte novamente, este é o momento em que estamos em maior risco. A última excursão ocorreu há quase 40 mil anos, e há sinais de que estamos a caminho de experimentá-la mais uma vez. O Dr. Tolveny diz que o campo geomagnético perdeu 30% de sua força nos últimos 3 mil anos. Sim, isso realmente não é bom. Com base neste número, a sua equipe acredita que ele cairá para perto de zero em algumas centenas ou 1000 anos. Para aqueles de vocês que querem mais evidências, nós já podemos ver como um campo magnético enfraquecido está afetando nossos satélites no espaço. Entre a América do Sul e a África, no Oceano Atlântico, há uma grande área onde o campo magnético da Terra é cerca de 3 vezes mais fraco do que nos polos. Este foi nomeado Anomalia do Atlântico Sul, SAA, e o professor Chris Finlay, da Universidade Técnica da Dinamarca, DTU, perto de Copenhagen, está encarregado do projeto CoreSat, que está pesquisando. Esse projeto está tentando descobrir o que está causando o SAA, usando dados de vários satélites, como os 3 satélites SWARM, lançados pela Agência Espacial Europeia em 2013. O professor Finlay sabe que esta área é onde os satélites muitas vezes têm problemas com a sua eletrônica. Eles não sabem de onde vem esta área do campo fraco, o que a torna ou como ela pode mudar no futuro. Os cientistas notaram o SAA pela primeira vez nos anos 50. Desde então, ela se aproximou do oeste e perdeu mais 6% da sua força. O professor Finlay e sua equipe ainda são incapazes de oferecer uma explicação satisfatória para isso. Ele também diz que os cientistas também não foram capazes de prever como isso vai mudar mais tarde. O projeto CoreSat quer mudar tudo isso através do estudo do campo magnético e como ele muda com o tempo, usando os dados mais detalhados que os pesquisadores reuniram até agora. Ao pesquisar o SAA, a equipe espera descobrir o que pode estar acontecendo dentro do núcleo da Terra para causá-lo. Uma possibilidade é que haja um grande anticiclone na parte sul do núcleo externo do metal líquido da Terra, que poderia estar empurrando o campo magnético para longe da região do Atlântico Sul. Outra possibilidade é que o campo magnético nesta área esteja apontado na direção errada, o que seria como uma pequena mudança na polaridade. O SAA nos dá uma visão direta de como um campo magnético mais fraco pode afetar os satélites. Muitas naves espaciais têm relatado problemas eletrônicos quando sobrevoam esta área porque os raios cósmicos os atingem, mas ainda não está claro se o SAA tem algo a ver com a inversão do campo magnético da Terra, que o professor Finlay e sua equipe também irão investigar. Ele acrescentou que, em algumas simulações, eles podem ver coisas como o SAA crescendo quando os polos mudam. Não tem que ser assim, mas não seria surpreendente se algo assim estivesse envolvido em uma inversão magnética. Ainda assim, o SAA pode nos dar uma dica do que vai acontecer no futuro próximo. Se as coisas continuarem como estão, o campo magnético da Terra pode virar novamente em 1000 ou 2000 anos. Antes disso, o campo pode continuar piorando, e nós podemos ter grandes problemas em 100 anos. O Dr. Tolveny acrescentou que a diminuição do campo geomagnético é muito mais importante e dramática do que a inversão dos polos. Ele está certo de que é muito importante saber se o campo atual vai desaparecer para nada nos próximos 100 anos, porque nós precisamos nos preparar, não é? Mas isso não nos faz sentir melhor, não é mesmo?